Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A Pro Suzy agora vai ajudar vocês a estudar um pouquinho de matemática. Pega lá sua apostila de matemática 7 e vamos agora aos estudos de divisão de frações. A gente já falou sobre isso lá na aula ao vivo, vocês já sabem fazer, então eu tô aqui mais para recordar com vocês e ajudar vocês aí no passo a passo de cada exercício para se tornar mais um pouquinho mais fácil na hora dos estudos, tá bom? Então, abram lá na página 75. Primeiro eu vou dar uma explanada do que é a divisão de frações, né? E vocês acompanhem aqui comigo para depois fazer os exercícios. Então, eu coloquei aqui na lousa três exemplos de divisão de frações, tá? Na primeira, eu tenho 6 décimos dividido por 2 décimos. Como que eu vou efetuar essa divisão, pessoal? Muito simples. Lembra lá na aula ao vivo? Olha lá. Primeiro, eu vou copiar do jeito que ela está, a primeira fração, 6 décimos, igual. O sinal eu vou inverter. Se era divisão, vai passar a ser multiplicação. Inverti o sinal. E também vou inverter a segunda fração. Se era 2 décimos, eu inverto 10 meios. E pronto, é só multiplicar. Numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. 6 vezes 10, 60. 10 vezes 2, 20. Como é uma fração imprópria, eu ainda dividi e reduzi ela a 3. Certo? Simples. Copio a primeira fração do jeito que ela é. Inverto o sinal, inverti de divisão, foi para multiplicação. Inverti a segunda fração, que nós já sabemos fazer. Inverti a segunda fração, que é muito simples. Denominador foi para cima, numerador foi para baixo. E multipliquei, que deu 3. Veja aí, coloquei umas setinhas para vocês se lembrarem que tem que inverter. Só vai continuar igual a primeira fração. No exemplo 2, eu tenho aqui, vou virar um pouquinho para cá, eu tenho aqui 2 quartos dividido por 2. Lembre-se, quando eu tenho um número inteiro, qual é o denominador do número inteiro? 1. Vou copiar a primeira fração como ela é, 2 quartos, e a segunda fração, vou inverter o sinal primeiro, inverti o sinal, e depois vou inverter a última fração, que aqui no caso era 2. O denominador é 1, então 1 vai ser o numerador e o denominador vai ser 2. Inverti aqui. Multiplico e deu 2 oitavos. E ainda deu lá para reduzir, ficou 1 quarto, certo? Na letra C, eu tenho uma divisão com números mistos. Então, primeiro, eu tenho que resolver o caso aqui dos números mistos. Também a gente já sabe fazer. Denominador vezes o número inteiro e o resultado mais 2. Deu quanto? 7. O denominador permanece o mesmo. Pronto. Agora eu vou inverter o sinal, porque a primeira tem que ficar a mesma coisa, né? Eu vou inverter o sinal e depois eu vou inverter a segunda fração. Multiplico e deu 21 décimos. Lembraram? É simples isso, né, gente? Muito bem, agora vamos aos exercícios. Número 1. A figura seguinte está dividida em 5 partes iguais. Usando lápis, grafite e lápis de cor, faça o que se pede. Então, primeiro, ela já está dividida aí, né, em 5 partes. Então, primeiro você vai pintar nessa representação 1/5. Pinta lá 1/5. Depois que você pintou 1/5, você vai usar uma régua e vai traçar na horizontal uma linha dividindo a figura ao meio. Dividiu a figura ao meio numa linha horizontal. Depois faça risquinhos, como a gente já fez em alguns exercícios aí anteriores. Na metade do 1/5. Você não pintou 1/5? Não fez a metade da figura? Então, você só vai fazer risquinhos na metade dessa parte que você pintou. Muito fácil. Faça com lápis de escrever mesmo esses risquinhos, certo? Na próxima página, na letra C, a divisão a seguir representa o que foi feito na figura anterior, ou seja, estamos dividindo 1/5 por 2. De acordo com a parte riscada a lápis na figura, escreva a resposta desta divisão. Você vai fazer essa divisão aí, ó, 1/5 dividido por 2.
Lembra da regrinha? Primeira fração permanece, inverte o sinal da divisão para multiplicação e inverte o segundo número, que aí é um caso do número inteiro. Inverte esse número em forma de fração e multiplique e você vai ter o resultado. Simples também. Letra D. Resolva as multiplicações. Olha lá, 1/5 vezes 1/2. Quanto que vai dar? Letra E. Os resultados nos itens C e D são iguais, ou seja, é verdade que 1/5 dividido por 2 é igual a 1/5 vezes 1/2? Sim ou não? Muito fácil, né, gente? No 2, um copo tem exatamente 1/4 de litro de capacidade. Deseja-se encher de água uma jarra com capacidade total de 3/4 de litro. De acordo com essa ideia, responda ao que se pede, fazendo, na letra A, estimativas, descubra quantos copos serão necessários. Então, eu tenho 1/4 de capacidade em cada litro, né? E eu quero 3/4. O que eu tenho que fazer com esse 1/4 para dar 3/4? Certo? Muito fácil. Se eu tenho 1/4, eu quero 3/4. O que eu tenho que fazer? Na letra B, se quisermos descobrir quantas vezes o volume de um copo cabe no volume da jarra, podemos escrever a seguinte divisão: 3/4 dividido por 1/4. Faça o esqueminha aqui, né? Faça essa divisão e veja o resultado, tá? De acordo com sua resposta no item anterior, complete essa divisão com o resultado correto. Na letra C, resolva a multiplicação seguinte, simplificando o resultado. Você vai fazer a multiplicação e no final você vai simplificar o resultado. Letra D, os resultados nos itens B e C são iguais, ou seja, é verdade que 3/4 dividido por 1/4 é igual a 3/4 vezes 4/1? Sim ou não? Feito tudo isso, aí você vai responder se sim ou não aí essa pergunta final, tá? Mas é preciso fazer todas essas etapas para descobrir se é sim ou não, tá? Na página 77, no exercício 3, ative a memória. No texto teórico, apresentamos uma forma prática de efetuar uma divisão de frações. Esse mesmo raciocínio foi mostrado nos 2 exercícios anteriores. Retomando essa ideia, complete corretamente a frase seguinte. Retomando a ideia lá de divisão, que tem que mudar, etc, etc, completa aí essa frase, tá? Na 4, resolva as divisões de frações a seguir usando o método mostrado no exercício anterior. Quando possível, simplifique o resultado. Então, você vai fazer todas essas divisões usando o método de inverter o sinal, inverter a segunda fração e multiplicar para ter o resultado final, certo? Na 5, os números mistos podem ser escritos na forma de fração imprópria. Então, como é que eu transformo o número misto? Olha, eu fiz aqui nesse exercício daqui, ó, tá? Multiplico o denominador pelo número inteiro e somo com o numerador. Permanece o denominador igual e o numerador vai ser maior do que o denominador. Muito bem. Então, para fazer todas essas continhas aí de divisão A, B, C, D e E, você vai ter que primeiro pensar nos números mistos e transformá-los, para depois fazer a divisão, usando as regrinhas aqui, certo? Na próxima página. 6, é o exercício proposto, primeiro exercício proposto. Silvana fez 4 litros de suco de laranja e usará copos com capacidade de 1/4 de litros cada um para servir o suco. Quantos copos cheios de suco ela poderá servir no total? Desenvolva o raciocínio usando uma divisão de frações. Já está falando o que você tem que fazer aí, né, gente? Uma divisão usando 4 litros e 1/4 de cada um deles, certo? Faça a divisão usando o método lá da inversão da segunda fração e do sinal. A avaliação nacional é a 7. Estudando operações com frações, Raquel e Felipe desafiavam um ao outro com um tipo de operação. Raquel pediu que seu amigo Felipe resolvesse a seguinte divisão:
1 inteiro e 9/16 dividido por 3/4. Primeiro, nessa divisão, o que você vai ter que fazer, pessoal? Transformar aí esses números mistos numa fração imprópria, para depois pensar na divisão usando o método daqui, certo? Um resultado correto que Felipe deve encontrar será, depois que você fizer nessa divisão, você vai assinalar qual que é o resultado correto. Lembre-se que se precisar reduzir essa fração, né, você pode reduzir e achar aí o resultado final. É até aí, gente, é muito fácil a lição, né? Porque vocês já sabem fazer. Eu só vim aqui dar uma força, uma ajuda para vocês, tá bom? Então faça com atenção, cuidado nos cálculos, né? Presta atenção nas tabuadas para não errar todo o cálculo. Super beijo, até daqui a pouco na aula ao vivo para a gente fazer a correção e esclarecer as dúvidas. Tchau, tchau!